O lítio, elemento-chave da atual revolução tecnológica, tornou-se um componente essencial para o nosso conforto diário, dos nossos smartphones aos veículos elétricos e aos sistemas de armazenamento de energia. Todos precisam disso, e também um elemento-chave da transição energética global, mas a procura é tal que o mundo poderá rapidamente ficar sem ela. Algumas empresas automotivas e de tecnologia já estão enfrentando problemas de abastecimento e armazenamento suas reservas de lítio como tesouros. Por exemplo, a empresa japonesa Nikon já consegue garantir a entrega de todos estes produtos. Mas por que essa escassez parece iminente? Quais são as soluções? Explicamos tudo para você nesse vídeo. Desde a fabricação da primeira bateria de lítio recarregável para a câmera Sony em 1991, a bateria de íons de lítio foi exportada para muitas áreas. Tornou-se essencial no mundo da tecnologia, da eletrônica, da aeronáutica e dos automóveis. Mas primeiro vamos voltar por um momento ao que é o lítio. Este elemento químico com número atômico 3 é um metal alcalino que faz parte do primeiro grupo da tabela periódica de elementos. É apelidado de ouro branco por ser um elemento central no progresso das transições energéticas nas nossas sociedades modernas. É o principal elemento escolhido pelos fabricantes de todo o mundo para alimentar os nossos objetos diários. Mas os fornecedores já não conseguem acompanhar e a procura irá em breve exceder a oferta em 10.000 toneladas. Muitas vezes apresentando como um componente ecológico, não devemos esquecer que o lítio é utilizado principalmente por fabricantes chineses e americanos. 70 a 80% dos recursos globais deste metal são encontrados na América Latina, particularmente na Bolívia, Argentina e Chile. Tem uma longa jornada antes de ser usado. Sua extração consome muita água, além de ser perigoso. Na verdade, se não for devidamente controlado, pode causar riscos para a biodiversidade local. Já sobre a explorada, com crescentes desenvolvimentos tecnológicos, mas também com aquecimento, clima que nos leva a encontrar alternativas para o óleo, é provável que tenha uma procura ainda maior nos próximos anos. As preocupações começam então a ser ouvidas entre os fabricantes e na comunidade científica. A forte procura de lítio está a explodir de tal forma que o metal poderá entrar numa escassez global já em 2025. Isto tem numerosos impactos, especialmente nos carros elétricos. Os prazos de entrega são então alargados. Os fabricantes de automóveis enfrentam problemas de abastecimento, a produção abranda. As empresas começam a acumular e o preço de uma tonelada de lítio aumenta consideravelmente, atingindo até $22.000 por tonelada. Mas quais são as soluções? Em primeiro lugar, será necessário melhorar a reciclagem do lítio. Em 2021, apenas 5% das baterias de lítio foram recicladas. Isto não fará desaparecer a escassez, mas permitirá adiar o prazo. Além disso, sua reciclagem é fundamental, porque o lítio pode ser prejudicial ao meio ambiente se não for recuperado e tratado adequadamente. Isto também reequilibraria a distribuição de matérias-primas entre territórios a nível mundial. No entanto, a sua reciclagem ainda está longe de ser a norma por vários motivos. A taxa de recolha de baterias que contém lítio ainda é baixa. Representa apenas 10% dos volumes existentes, e isto também se deve aos preços baixos e voláteis dos materiais, enquanto a reciclagem pode ser cara, até mesmo superior ao preço da produção primária. Por que um custo tão alto? Porque essa reciclagem é um verdadeiro desafio técnico. Na verdade, as baterias de lítio são frequentemente feitas de muitos outros materiais, todo célula de uma A-bateria de íons de lítio e composta por 4 elementos que podem ser feitos de diferentes materiais. Além do lítio, para o eletrodo positivo, pode haver cobalto, manganês, ferro, mas também níquel e alumínio. Na lateral do eletrodo negativo, também podemos encontrar, além de lítio, grafite, lata, mas também titânio. Esses apresentam-se na forma de compostos químicos constituindo pequenas peças num espaço muito limitado, pelo que é difícil recuperá-los. Além disso, a estrutura das baterias e acumuladores difere significativamente dependendo do fabricante, dispositivo e modelo. É, portanto, difícil ter um processo de reciclagem uniforme e automatizado. As coisas estão começando a mudar. Na França, por exemplo, algumas empresas começaram a recuperar baterias e íons para extrair lítio. Podemos falar da empresa Eurodieuse, que é subsidiária da Sarp Industrie, pertencente ao grupo Veolia. Para recuperar o lítio, o metal é colocado em solução química após ter sido previamente triturado. Alguns cientistas também procuram desenvolver processos de reciclagem menos dispendiosos. Outra solução para evitar a escassez do lítio é substituir outros elementos mais abundantes.
O exemplo mais concreto são as baterias de sódio. Existe pelo menos 500 vezes mais sódio do que o lítio na crosta terrestre. Por ser mais barato, mas permanecer bastante eficiente. É na China que essa revolução está a acontecer. Mais precisamente, foi a gigante chinesa de baterias, CATL, líder mundial da fabricação de baterias, que anunciou que sua linha de produção estava pronta. Isso ajudaria a combater a escassez do lítio, mas também tornaria os carros elétricos mais acessíveis. Isto seria, portanto, um verdadeiro trunfo ecológico. Fique de olho nas baterias de sódio, pois é provável que elas evoluam e experimentem melhorias reais nos próximos anos. Também podemos falar de baterias sólidas e, mais recentemente, de baterias de lítio-metal, por Korea Electrotechnology Research Institute da Coreia do Sul, e também conhecido como KERI. Estas últimas são frequentemente comparadas às baterias sólidas, porque a sua estabilidade parece ser resolvida apenas pela presença de um eletrólito sólido. As baterias de estado sólido usam o eletrólito na forma sólida para limitar a formação de detritos. A partir daí, é possível dispensar o grafeno para utilizar outros materiais mais densos, capazes de armazenar mais eletricidade. Isto torna possível armazenar quase o dobro de eletricidade que uma bateria de íons de lítio, ao mesmo tempo que envelhece mais lentamente porque são gerados menos detritos. Muitas empresas estão fazendo a pergunta e as primeiras baterias poderão ser vendidas já em 2024. No entanto, as baterias de metal de lítio não sólidas ainda não foram consideradas, mas a KERI está a mudar a situação ao ter conseguido fazer com que as baterias de metal lítio com eletrólito líquido funcionem, cobrindo o ánodo com uma folha composta por uma mistura de nanopartículas de carbono e ouro. Aqui, o carbono evita a formação de detritos e o ouro garante uma boa condutividade elétrica. O resultado foi uma bateria de metal lítio que poderia ser produzida muito mais rapidamente do que as baterias de estado sólido. Isto poderia, portanto, duplicar rapidamente a capacidade das baterias e, ao mesmo tempo, que prolonga sua vida útil e dispensa o grafeno. Resta saber se essa solução pode realmente ser utilizada em massa e se seu custo será competitivo com as baterias do estado sólido. Mas a escassez de lítio não decorre apenas do fato deste metal estar pouco presente no nosso planeta, mas também de sua má utilização e distribuição. É de tal ordem que surgiram tensões, em particular com a União Europeia, os Estados Unidos por um lado e a China por outro. Os mercados globais são constituídos principalmente por carros elétricos chineses baratos. O seu preço é mantido artificialmente baixo através de maciços subsídios públicos. A Europa decidiu abrir uma investigação sobre os subsídios aos carros elétricos na China. A gigante chinesa das baterias está a causar consternação no mundo ocidental, porque produz muito mais bateria, incluindo ela que realmente precisa, com um número impressionante de 1.500 gigawatts-hora, enquanto só precisa de 636 para as necessidades do seu mercado interno. No entanto, isso não parece suficiente para o Império Médio. Poderá ocorrer um crescimento anual de 20,4% na procura chinesa de lítio apenas para veículos elétricos entre 2023 e 2032. O fornecimento do lítio do país não vai crescer de 6% ao ano durante o mesmo período. No entanto, é o terceiro maior produtor do mundo. Você também deve saber que, mesmo que cada vez mais vozes se levantem sobre a chegada iminente de uma escassez de lítio, nem todos concordam neste assunto. Corinne Blanchard, do Deutsche Bank, explicou à CNBC que, mesmo que a escassez do lítio seja real, deverá ocorrer no final da década. Ela fala de um déficit modesto de 60 mil toneladas em 2025. Por outro lado, para 2030, prevê um buraco estimado em 768 mil toneladas. Também podemos ver que o número de operações de mineração de lítio continua a crescer em todo o mundo. Um possível reequilíbrio do mercado só ocorreria, portanto, numa terceira fase. Mas o número é tão grande que poderá haver um excedente de lítio nos próximos anos, o que ajudaria a retardar a escassez. Por outro lado, posteriormente, a escassez de ouro branco parece inevitável. A escassez de lítio antes da próxima década é, portanto, real. Utilizados no nosso dia a dia, encontrar soluções é fundamental. Várias soluções são apresentadas como a reciclagem, mas também a utilização de baterias de sódio ou mesmo sólidas. O progresso deve ser destacado para garantir um futuro sustentável e resiliente. É tempo de tomar medidas decisivas para gerir os nossos recursos de forma responsável e antecipar os desafios futuros.